Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de gerenciamento de memória e vamos falar de dois problemas que acontecem quando a gente usa memória virtual, mais especificamente quando a gente usa a técnica de paginação, ou seja, quando nós dividimos o endereçamento virtual em pedaços de tamanho fixo, que são as páginas. Em sistemas que usam paginação, há sempre dois problemas que devem ser enfrentados. O primeiro deles é que o mapeamento do endereço virtual para o endereço físico deve ser rápido, porque esse mapeamento acontece muito frequentemente. O segundo problema é que, se o espaço de endereçamento virtual for grande, então a tabela de páginas para gerenciar esse endereçamento virtual também vai ser muito grande. E essa tabela de páginas tem que residir na memória RAM. Então ela acaba que degrada o desempenho do sistema como um todo, se ela for muito grande. Vamos então para o primeiro problema, ou seja, o mapeamento do endereço virtual para o endereço físico deve ser muito rápido. Por quê? Porque a cada vez que é necessário executar uma instrução, essa própria instrução que deve ser executada, ela reside na memória. Então, naquele ciclo de busca, a CPU quer executar a próxima instrução, então ela deve buscar a instrução na memória, e quando ela obter essa instrução, muitas vezes essa instrução vai requisitar de dados que também residem na memória. Então, pensem, por exemplo, numa instrução de adição. A CPU não sabe qual é a próxima instrução, então ela requisita a próxima instrução. Então, acessa a memória e descobre que essa próxima instrução é uma adição. A adição tem dois operandos, então ela vai requisitar também a busca desses operandos na memória. Então vejam que a todo momento no ciclo de instruções são acessados endereços da memória. Então essa busca e esse mapeamento do virtual para o real, para o físico, tem que ser feito muito rapidamente para que não haja perda de desempenho. E se a gente considerar que a execução de um programa está sendo feita com paginação, então a gente vai ver que há referências adicionais à memória para acessar a tabela de páginas desse processo. Por exemplo, se nós quisermos executar uma instrução que copia o valor de um registrador para outro, se não houver uso de paginação, então o único acesso à memória para buscar essa instrução é necessária. Agora, se houver paginação, então há uma referência adicional à memória para acessar a tabela de páginas e descobrir em qual página reside a instrução a ser executada. E somente depois é que vai haver uma referência explícita à memória física. A solução para o problema, então, para acelerar a paginação, poderia ser posicionar as tabelas de página em uma memória mais adequada. Mas poderíamos pensar, por exemplo, numa situação mais extrema, em colocar toda a tabela de páginas em registradores. E aí, o acesso a essa tabela não precisaria de um acesso à memória física. Só que a implementação dessa solução é inviável, é muito custosa, então ela está fora de questão. Felizmente, a maioria dos programas tende a fazer um grande número de referências a um conjunto pequeno de páginas virtuais. E daí nós conseguimos bolar uma solução que não é tão custosa quanto o uso, por exemplo, de muitos registradores para armazenar a tabela de páginas. A solução implementada se chama Translation Look-Aside Buffer, que a gente chama comumente de TLB. A TLB é uma memória associativa localizada dentro da MMU. Ela consiste em um pequeno número de entradas, de 8 a 64, mais ou menos. Então, é uma memória pequena porque o custo dela é muito alto ainda. Nessa tabela, a gente vê a simulação de uma TLB, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, onde cada entrada tem um campo para dizer se a entrada é válida, a página virtual que reside naquela entrada, o quadro onde aquela página virtual está na memória física e também um campo para dizer se a página foi modificada e os bits de proteção, leitura, escrita e execução. Essa TLB aqui
ela representa um processo que está sendo executado com um laço referenciando constantemente páginas 19, 20 e 21. Então, estando no laço, essas páginas aqui de código 19, 20 e 21 são sempre acessadas. Elas estão aqui, 19, 20 e 21. Então, se elas são sempre acessadas, a TLB funciona como uma cache que armazena essas páginas nessa memória associativa de rápido acesso, para que essa tradução endereço virtual, endereço físico, seja feita rapidamente. Os dados acessados nesse laço estão nas páginas 129 e 130. Então, essas páginas também residem na TLB. Está aqui 129 e 130. As permissões são de leitura e escrita nessas páginas. E a pilha de execução desse processo está nas páginas 860 e 861. Então, aqui, 860, 861. Das 8 entradas da TLB, 7 são utilizadas para executar esse laço. A única entrada da TLB que não é utilizada para executar esse laço é essa primeira entrada da página virtual 140. Então, essa página virtual aqui ela é a mais esquecida, digamos assim. Então, se daqui a pouco for acessada uma nova página que não resida nesse conjunto de entradas da TLB, então essa entrada aqui vai ser substituída e vai dar lugar a uma nova página de acesso desse processo. Com o uso da TLB, a tradução do endereço virtual para o endereço real é alterada. A CPU, ao encontrar o endereço virtual, encontra esse endereço escrito em binário. E nós já vimos que os bits utilizados no endereçamento virtual são compostos por uma parte chamada P, que endereça a página de interesse desse endereço, e os bits D, que dizem o deslocamento dentro da página ou frame da memória onde o dado de interesse reside. Então, a CPU envia para a MMU esse endereço virtual e a MMU vai pegar os bits relativos à página e vai verificar se na TLB aquela página reside. Então, de maneira paralela, a TLB realiza uma busca em todas as entradas para ver se uma das entradas é igual a essa página do endereço virtual. Se a página de interesse residir na TLB, então nós temos o que a gente chama de page hit, um acerto de página. E nesse caso, a TLB sabe informar exatamente o número do quadro onde aquela página reside na memória física. Daí, dado o número do quadro, o que se faz é pegar esse quadro, que seria o frame, e juntar com o deslocamento, os bits de deslocamento do endereçamento virtual. E essa junção dos bits de quadro com os bits de deslocamento compõe o endereço físico, o endereço real a ser acessado na memória RAM. Agora, a MMU, ao buscar na TLB a página de interesse, se essa página não for encontrada na memória associativa, então nós temos o que se chama de uma falha de página na TLB. Nesse caso, realiza-se uma busca tradicional. Com o endereço virtual, busca-se por esse endereço na tabela de páginas. Ou melhor, dada a página de interesse, busca-se na tabela de páginas a entrada relativa a essa página de interesse. E a tabela de páginas vai ter um campo que diz se aquela entrada é válida ou não. Se for válida, significa que essa página reside na memória. Vai residir na memória do endereço armazenado aqui nessa entrada da tabela de páginas. Então, se essa página reside na memória e é válida, então essa tabela de páginas informa o frame, o quadro onde a página reside, e esse quadro é juntado com o deslocamento de interesse do endereço virtual e eles compõem o endereço físico final. O resumo, então, dos passos do gerenciamento da TLB pela MMU é o seguinte. A MMU, ao receber o endereço virtual, verifica em todas as posições da TLB ao mesmo tempo se a página do endereço virtual está presente e é válida. Se a página
buscada está presente na TLB, então a MMU usa o mapeamento para converter o endereço virtual em endereço físico. Se a página de interesse não está na TLB, então a MMU busca na tabela de páginas convencional a página de interesse e insere informação na TLB, ou seja, atualiza essa TLB, possivelmente substituindo uma linha antiga dessa memória pela página mais recentemente acessada, pela página de interesse naquele momento. Se a mesma página for referenciada novamente num intervalo de tempo pequeno, então a chance dessa página estar residindo na TLB é grande. Então a chance de ter um hit na TLB aumenta. A TLB costuma ser gerenciada por software. Quando acontece uma ausência de página na TLB, quando uma página procurada não se encontra na TLB, então a MMU gera uma interrupção e repassa esse problema para o sistema operacional. E o sistema operacional que vai buscar a página de interesse e atualizar essa TLB. Quando a TLB é grande o suficiente para armazenar as páginas comumente utilizadas, então o gerenciamento dela por software acaba sendo eficiente. A desvantagem do gerenciamento da TLB por software é que esse software acaba sendo mais complexo. Por outro lado, a MMU fica mais simples, é um hardware mais fácil de ser implementado e, consequentemente, mais barato. Para minimizar o número de interrupções por ausência de páginas na TLB, o sistema operacional pode tentar adivinhar as páginas que serão utilizadas no futuro próximo e trazê-las para a TLB. Uma página que reside na TLB necessariamente reside também na memória principal. O contrário não é verdade. Uma página que reside na memória principal não necessariamente reside na TLB. Quando uma página referenciada não está na TLB, mas está na memória, ocorre o que nós chamamos de uma ausência leve de páginas. O tratamento dessa ausência leve de páginas é rápido, porque basta trazer a página de interesse da memória RAM e alocar uma entrada da TLB para ela. É uma atualização da TLB, não envolve a leitura ou escrita em disco. Agora, quando uma página referenciada não está na TLB e também não está na memória RAM, ocorre uma ausência completa de páginas. E o tratamento dessa ausência é bem mais demorado, porque envolve a leitura da página a partir do disco, a atualização da tabela, a atualização da memória principal e, consequentemente, também a atualização da TLB. A TLB, então, é o que se utiliza para otimizar a tradução de endereços virtuais para endereços reais. Vamos ao nosso segundo problema. Se o espaço de endereço virtual for grande, a tabela de páginas também será grande. Atualmente, os computadores que a gente utiliza costumam ter 64 bits. Computadores de trabalho, desktops, servidores. Computadores da geração anterior usavam 32 bits. E mesmo com 32 bits, esse endereçamento gerava tabelas de página com tamanhos indesejados. Então, considerando aqui um espaço de endereçamento de 32 bits e tabelas de 4 KB. Nesse caso, a tabela de páginas para gerenciar esse endereçamento virtual teria 1 milhão de páginas. Há alguns anos atrás, os computadores costumavam usar endereços virtuais de 32 bits. Hoje, eles usam endereços virtuais de 64 bits, os computadores desktop, servidores. Endereços virtuais, mesmo com 32 bits, já geram tabelas de páginas com tamanhos muito grandes, o que é um problema. Imaginem, por exemplo, um espaço de endereçamento de 32 bits, ou seja, o endereçamento virtual que usa 32 bits, e páginas nesse endereçamento virtual de 4 KB. Nesse caso, a tabela de páginas teria mais que 1 milhão de entradas. São muitas entradas na tabela de páginas.
Seria uma estrutura de dados muito grande e que ocuparia boa parte da memória RAM. Vamos entender o porquê das 1 milhão de entradas na tabela de páginas em questão. Como foi falado, o endereçamento virtual tem 32 bits e ele está representado aqui, né? Esses 32 bits foram divididos em bits que representam a página e bits que representam o deslocamento dentro da página ou frame da memória. No exemplo dado, as páginas têm tamanho fixo de 4K bytes. Então, nós temos que olhar como endereçar 4K. Quantos bits são utilizados para identificar 4K? Nesse caso, a gente tem que relembrar os prefixos quilo, mega, giga, tera e assim por diante. Começando pelo prefixo quilo, esse prefixo quer dizer 2 elevado a décima e corresponde a exatamente 1024. Por facilidade, nós podemos arredondar e dizer que isso é aproximadamente 1000. Mega corresponde a 2 elevado a 20, o que seria aproximadamente 1 milhão. Giga seria 2 elevado a 30, o que seria aproximadamente 1 milhão. Tera, por sua vez, seria 2 elevado a 40, peta 2 elevado a 50 e hexa 2 elevado a 60. Então, voltando ao exemplo do 4K, quantos bits nós precisaríamos para identificar, para endereçar 4K? A gente vai ter que reescrever essa notação. 4K corresponde a 2 elevado a 2, correspondendo a 4, né? Vezes 2 elevado a décima, que corresponderia aqui, substituiria o K. Fazendo a multiplicação de potências, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Então, para endereçar 4K bytes, nós precisaríamos de 12 bits, considerando que a unidade mínima de endereçamento é 1 byte. Se eu digo que a página tem tamanho de 4K bytes e eu sei que para endereçar 4K bytes eu preciso de 12 bits, isso quer dizer que daqueles 32 bits do endereçamento virtual, 12 são utilizados para o campo de deslocamento. 32 menos 12 sobram 20 bits para endereçar a página de interesse no endereço virtual. Se 20 bits são utilizados para identificar a página de interesse a partir de endereçamento virtual, isso quer dizer que eu tenho 2 a 20 possibilidades de endereço de página. Com 2 a 20 possibilidades, quantas entradas de página eu vou ter? 2 elevado a 20, que seria, aqui, 1 milhão de entradas aproximadamente. Uma solução para espaços de endereçamento de 32 bits seria o emprego de páginas multinível. Nessas páginas não existe somente uma tabela que realiza a tradução do endereçamento virtual para o real, e sim uma hierarquia de tabelas, que no caso aqui da figura tem 2 hierarquias, 2 níveis. O primeiro nível, mais à esquerda, e o segundo nível, mais à direita. Com o endereço virtual de 32 bits, em vez de nós fazermos aquela divisão que a gente vinha fazendo de 12 bits para o deslocamento e 20 bits para a entrada na tabela de páginas, a gente pode pegar esses 20 bits iniciais e dividir em 2 campos, onde o primeiro campo referencia a tabela de páginas da primeira hierarquia, do primeiro nível, e o segundo campo referencia o segundo nível de tabelas de páginas. Anteriormente, com 20 bits para referenciar a primeira e única tabela de páginas, essa tabela única tinha 1 milhão de entradas, como a gente acabou de ver. Mas dividindo esses 20 bits em 2 campos de 10, a primeira tabela de páginas da primeira hierarquia tem 2 elevado a 10 entradas, ou seja, 1024 entradas na primeira tabela de páginas. Cada entrada da primeira tabela de páginas vai fazer referência a uma segunda tabela de páginas que vai ter também 2 elevado a 10 entradas. Então, no segundo nível, vamos ter 1024 tabelas de páginas, cada uma com 1024 entradas. E, por fim,
cada entrada de uma tabela de nível 2 vai dizer se a página de interesse está ou não na memória RAM, na memória física, reside ou não na memória física e onde. A vantagem das tabelas de páginas multinível é que somente as tabelas de página de nível 2 que forem referenciadas pela primeira tabela de páginas é que devem residir na memória. As demais, aquelas tabelas de páginas de nível 2 que não forem referenciadas, podem ficar persistidas em disco. Se nós considerarmos o espaço de endereçamento virtual de maneira convencional para um processo, a gente vê que no endereçamento mais inferior existe o código, o espaço para o código, para as variáveis já inicializadas, depois para as variáveis alocadas dinamicamente, e aqui existe um espaço para ser utilizado dinamicamente. De cima para baixo, há uma área reservada para a pilha, que vai armazenar os argumentos de funções, variáveis de ambiente também, e depois a pilha de execução mesmo, o encadeamento das funções que forem sendo invocadas. O espaço de endereçamento entre o heap e a pilha pode não estar sendo utilizado. Nesse caso, as páginas que correspondem a esse espaço de endereçamento não utilizado não devem residir na memória. Então, voltando à nossa tabela de páginas multinível, somente as tabelas de página de nível 2 que forem referenciadas ou pela seção de código, ou pela seção de dados inicializados, ou pela seção de pilha, é que devem residir na memória. Todas as demais que residirem naquele vácuo entre a heap e entre a pilha não devem estar carregadas na memória. E daí que vem a economia do uso de tabelas de páginas multinível. Então, resumindo, na implementação anterior de uma tabela de páginas normal com um único nível, haveria uma tabela de páginas com mais de 1 milhão de entradas. Nessa abordagem, com tabela de páginas multinível, a gente teria uma tabela no nível 1 e depois 1024 tabelas no nível 2. Mas não são necessárias 1025 tabelas de páginas residindo na memória ao mesmo tempo. Em vez disso, nesse caso aqui, seriam necessárias 1, 2, 3, 4 tabelas das 1025. Por quê? Porque as demais tabelas não estão sendo referenciadas. Vamos a um exemplo de tradução de um endereço virtual para o endereço real usando uma tabela de páginas multinível. Vamos imaginar um endereço virtual de 32 bits e que esse endereço seja esse valor aqui, 4.206.596. Bem, esse endereço aqui está escrito em decimal, para nós humanos sabermos lidar bem com ele. Mas para MMU é passado o endereço escrito em binário, que seriam esses 32 bits aqui de baixo. Nós sabemos que esses 32 bits estão divididos em 3 pedaços. O primeiro pedaço com 10 bits, o segundo também com 10 bits e o último que referencia o deslocamento dentro de uma página com 12 bits. E daí vem a pergunta: quantas entradas a tabela de nível 1 tem? E perguntas sucessivas. E cada tabela de nível 2, quantas entradas tem? Qual o tamanho de uma página dessa tabela? Que entrada contém o número do quadro de memória física a ser acessado? E aí vem a informação. Somente 4 das 1025 tabelas são necessárias em memória. E a pergunta, por quê? Respondendo à primeira pergunta, quantas entradas a tabela nível 1 tem? Bom, o nível 1 é determinado pelo primeiro campo, PT1, e tem 10 bits. Com 10 bits é possível identificar quantas entradas, quantas possibilidades de endereçamento eu tenho com 10 bits. Bom, aí vocês podem pensar incrementalmente. Com 1 bit, quantas opções de entrada eu teria? Bom, eu poderia ter esse 1 bit setado para 0 e teria esse 1 bit setado para 1, então seriam 2 opções. Com 2 bits, quantas opções eu teria? 4. E com 10 bits?
2 elevado a 10. Então, com 10 bits, a primeira tabela de nível 1 teria 2 elevado a 10 entradas, ou seja, 1024 entradas. E cada tabela do nível 2? A mesma coisa, o nível 2 também tem 10 bits reservados para ele. Então, cada tabela teria 2 elevado a 10 entradas. Qual é o tamanho de uma página? Então, a página é determinada pelo campo de deslocamento. Esse campo tem 12 bits, então com 12 bits eu consigo uma página de 2 elevado a 12 bytes. 2 elevado a 12 é igual a 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 10, K, né? Então, seria 4K bytes. Cada página tem 4K bytes. Que entrada contém o número do quadro de memória física a ser acessado? Bom, então, quem vai conter o endereçamento da memória física não é o primeiro campo, mas sim o segundo. Então, vai ser uma entrada do nível 2. Vamos ver que entrada vai ser essa? Vamos retornar aqui e verificar. Os 10 primeiros bits dizem respeito à entrada da tabela de nível 1. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego os 10 primeiros bits e o valor aqui é 1. E vou transformar esse 1 em decimal. 1 em binário é igual a 1 em decimal. Então, aqui seria a segunda entrada da tabela 1 que esse endereço virtual está referenciando. Eu digo segunda porque a primeira entrada é 0 e a segunda entrada é 1. Então, a gente está interessado no endereço 1 da primeira tabela, então estamos aqui. Esse primeiro endereço, essa primeira entrada, aponta para essa tabela aqui. E qual dessas 1024 entradas a gente está interessado? Não sou eu, Valéria, que estou interessada, né? Quem está interessada é a MMU e ela passou esse endereço aqui. Então, agora, para saber o interesse na segunda tabela, a MMU tem que olhar para os 10 próximos bits. Deixa eu me perdi aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exato, terminou aqui. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos aqui. Então, esses 10 bits aqui, né, seria 11 em binário, isso é igual a quanto? Em decimal, isso é igual a 3, certo? Então, aqui estaríamos interessadas na quarta entrada dessa tabela. E a quarta entrada teria, então, o endereço do frame onde essa página reside, se é que ela reside em memória. Então, respondendo à pergunta, que entrada contém o número do quadro de memória física a ser acessado? Então, seria a quarta entrada dessa tabela de páginas do segundo nível, da segunda tabela de páginas do segundo nível. Por fim, somente 4 das 1025 tabelas são necessárias em memória. Por quê? Porque só essas 4 tabelas estão sendo referenciadas. As que não estão, relativas àquela lacuna entre pilha e heap, não estão em memória. Então, páginas multinível evitam manter na memória todas as entradas da tabela de páginas de um endereçamento virtual. Então, com isso, há uma economia do uso da memória física de RAM. E aí vocês podem pensar, bom, então quanto mais nível houver nessa paginação, melhor. Mas não é bem assim. Na prática, 2 níveis parece ser um número bom de se trabalhar, porque quanto mais níveis, mais complexidades na tradução, né? Então, 2 níveis parecem suficientes. Nós falamos, então, do endereçamento de 32 bits. Nesse caso, o uso de páginas multinível funciona bem. Mas e quando a gente traz para um contexto atual, onde as máquinas têm 64 bits? Nesse caso, o uso de páginas multinível não funciona bem. Mesmo usando essa implementação de vários níveis, o uso de memória, a complexidade ainda fica muito grande.
Para exemplificar, imagine então uma máquina como as que a gente tem, de 64 bits, e que adote páginas de 4 KB. Nesse caso, se a gente utilizasse uma tabela de páginas de único nível, aquela convencional, a tabela de páginas precisaria de 2 elevado a 52 entradas. É muita entrada. Se cada entrada tiver 4 bytes, usar 4 bytes de memória, essa tabela ocuparia em RAM 15 milhões de gigabytes. O que seria, a nomenclatura certa seria 16 petabytes. Alguém imagina uma máquina com 15 milhões de gigabytes somente para armazenar a tabela de páginas? Mesmo se a gente pensar em páginas multinível, é difícil de implementar. Então, é necessário bolar uma outra estratégia, um outro tipo de paginação. A solução é chamada de tabela de páginas invertida, onde uma entrada dessa tabela corresponde a um quadro de página na memória real. Agora, não existe mais uma tabela de páginas por processo, mas existe sim uma tabela de páginas para toda a memória, e cada entrada dessa tabela vai dizer qual página de qual processo reside ali. Voltando no exemplo, então vamos imaginar um espaço virtual de 64 bits com página de 4 KB e um total de memória RAM de 1 GB. Se a gente for implementar tabelas de páginas invertidas, nesse caso, a gente vai pegar essa memória de 1 GB e dividir pelo tamanho da página, que é o mesmo tamanho de um frame, não é? A gente já viu isso. Então, a memória tem 1 GB. 1 GB corresponde a 2 elevado a 30. 4K, que é o tamanho no qual toda a memória foi dividida, corresponde a 2 elevado a 12. Então, 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a 12, façam aí a divisão de potência, dá 2 elevado a 18. Bom, 2 elevado a 18 a gente pode fatorar e falar que isso é 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 a gente sabe que é o prefixo K, não é? E 2 elevado a 8, 256. Então, isso seria mais ou menos 256 mil entradas na tabela de páginas invertida. O valor não bate aqui porque aqui eu fiz a conta exata. Eu multipliquei 256 por 1024 e dá esse valor aqui. Então, vejam, uma tabela de páginas na paginação convencional teria 2 elevado a 52 entradas. Aqui teria 262 mil entradas. Seria muito menor, muito menor. Se cada uma dessas entradas ocupasse 4 bytes, então essa tabela de páginas ocuparia 1 MB de memória, contrastando com 15 milhões de gigabytes da solução anterior. Então é uma economia gigantesca. Como a MMU faria a tradução do endereço virtual para o endereço real, utilizando uma tabela de páginas invertida? Bem, a CPU vai passar o endereço virtual então para a MMU e vai passar junto com esse endereço virtual o PID do processo que detém esse endereço virtual, ao qual esse endereço virtual pertence. Por que ele vai passar esse PID? Porque vai haver uma busca por esse PID e esse endereço virtual em toda a tabela de páginas. Porque agora a tabela de páginas ela é única para todos os processos do sistema. Então, ela representa a memória RAM e ela é dividida em frames, né? E cada frame vai armazenar aqui uma página de um processo em específico. Então, pode acontecer de existirem aqui 10 páginas 1. Só que a primeira página 1 vai ser do processo 1, 2, 3, 4, a segunda página 1 vai ser do processo 3, 5, 6 e assim por diante. Então, não basta dizer que o interesse é somente pela página 1. Tem que dizer a página 1 de qual processo. E daí, de posse dessa informação, a MMU vai procurar nessa tabela de páginas por essas duas informações. A página P do processo PID. Se essas
essa busca for encontrada, tiver sucesso na tabela de páginas, então a MMU saberá aqui o frame da página em questão. O frame onde a página em questão reside. E depois é só juntar com os bits de deslocamento do endereçamento virtual para chegar ao endereçamento físico final. O problema dessa abordagem é que agora a busca é lenta, não é? Pode ser que a MMU busque em toda a tabela de páginas por esse casamento e esse casamento não aconteça. Então a busca aqui não retorna, não encontra a página e o PID buscados. Qual solução, então, implementar para fazer essa busca ficar mais veloz, mais rápida? A gente já viu, não é? Uma solução é implementar, colocar dentro da MMU uma memória associativa que seria uma TLB, para colocar ali as páginas dos processos mais frequentemente acessados. Outra opção é utilizar uma função de hash que, dado o PID e o endereçamento virtual, já saiba exatamente em qual entrada da tabela de páginas deve ser feita a busca, em vez de se procurar em todas as entradas pelo casamento. Essa aula foi baseada no capítulo 3 do livro do Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos.